Oi, galera, tudo bom? Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que está dentro desse assunto ainda de buscar a face de Deus, de ter comunhão com Deus, né? Como a gente está fazendo ao longo dessas semanas o estudo, né? Já fizemos Se Meu Povo que se chama pelo meu nome se humilhar, estudamos bastante a respeito da humilhação e orar, né? Jejum, a oração, o arrependimento, buscar a face de Deus é o tópico que a gente está estudando aqui nesse período. E uma coisa me chama a atenção, mas nas Escrituras, no Novo Testamento, da ligação que Jesus tinha com o Pai. Você vai entender o que eu vou te explicar. Alguns anos atrás, a gente viu uma reportagem, se eu não me engano era de Goiânia, Goiás, por ali, em que uma senhora chamada Vilma, não sei se era enfermeira, o que ela era, mas ela tinha sequestrado um menino da maternidade chamado Pedrinho. E durante 17, quase 18 anos, esse menino viveu acreditando que essa senhora Vilma era a mãe dele. Quando chega lá para 17 para 18 anos, esse menino descobre que ela não era a verdadeira mãe e que ele tinha sido sequestrado dos pais biológicos. Então, foi aquele rebuliço todo. Ele conheceu seus pais verdadeiros que durante 17, 18 anos ficaram na angústia procurando o filho sequestrado e finalmente eles conseguiram achar. Mas o que eu quero chamar a atenção de toda essa história é o seguinte: imagina o primeiro dia, o Pedrinho chegando e virando para o senhor, que ele acabou de conhecer, que era o pai biológico dele, chamando de pai, né? Talvez soasse muito estranho para ele falar isso, pai, né? Uma pessoa que você nunca viu chegar 18 anos depois, pai, mãe. Acho que eram palavras que, no início, devia ser muito difícil, mas todo aquele amor que aquele pai e mãe tinham guardado, né, durante 17, 18 anos ali, querendo poder dar a esse filho, eles devem ter começado a falar do amor, né, começado a ter comunhão com o filho, a conversar, a contar as histórias. E tudo isso foi transformando a história do Pedrinho, de maneira que talvez hoje, passados vários anos, já seja bem diferente. Ele realmente chame de pai e de mãe. Existe uma ligação, um grande amor entre eles, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma maneira aconteceu com a humanidade. Nós fomos criados para termos comunhão com o nosso Pai, que é Deus. Mas Satanás, o que ele fez? Ele sequestrou a humanidade no momento em que Adão pecou, né? Desobedeceu a Deus e caiu na cilada de Satanás. A partir daquele momento, a humanidade toda passou a ficar debaixo do pecado. E quem é o... Então, você imagina que a humanidade toda cresceu, imaginando que quem era o seu pai? O diabo. Então, algumas coisas a gente aprende de quem? Da natureza pecaminosa, de Satanás. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, que ela mente, né? Você não precisa ensinar alguém a fazer o mal, que a índole do ser humano já acaba sendo má, pela corrupção que existe e pelo exemplo que existe da maldade desse mundo, do pai da mentira. Então, assim como aquela senhora Vilma enganou o Pedrinho durante quase 18 anos, dizendo que era pai, muitos de nós, mãe, né? Muitos de nós também fomos enganados por Satanás durante um bom período da nossa vida, acreditando que mentir era certo, que roubar, passar os outros para trás era certo, porque essa é a natureza pecaminosa que Satanás nos ensinou. E nós acreditamos, muitas vezes, que essa é o correto, é isso que tem que ser feito, que tem que adulterar, que tem que ter duas mulheres, que tem que fazer as coisas erradas, porque a natureza entre aspas, do falso pai, nos ensinou todos esses valores invertidos. Só que assim como o Pedrinho um dia descobriu quem era o seu verdadeiro pai e mãe e começou a conviver com seu pai e com a sua mãe, a partir de então, ele conheceu a natureza, o caráter dos pais verdadeiros, né? E ele pôde ver que as coisas são diferentes, não são da maneira como foram ensinadas para ele. Da mesma maneira, nós também, quando ouvimos falar da salvação, que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos resgatar de volta para os braços do Pai, pagar o preço do sequestro, vamos dizer assim, a gente começa a ter contato com o nosso Pai, nosso Deus. A princípio,
Talvez muitos foram ensinados que Deus é um ser muito distante, Ele está longe, Ele não se importa, Ele é muito ocupado, Ele é punitivo, Ele bate, castiga, tal. Foram ensinamentos que muitos de nós recebemos. E isso faz com que a gente se torne o quê? Uma pessoa distante de Deus, né? Às vezes o exemplo de pai que você teve não foi um pai bom, foi um pai que muito te machucou, te espancou, até de repente abusou sexualmente, fez maldades com você. Então a palavra pai para você é uma coisa muito estranha, não soa o que realmente é Deus, né? E aí você não consegue enxergar a Deus como pai. Mas Jesus, ele tinha visão de pai e falava isso claramente. Se você lê o Evangelho de João, você percebe isso. Eu vou ler aqui um trechinho só para você ter ideia de como Jesus falava naturalmente, pai, meu pai, o pai. Ele sempre usava essa expressão para os discípulos. Talvez para os discípulos chamar Deus de pai era estranho. Mas à medida que eles foram conhecendo a Deus, hoje hoje não, né? Porque já não vive mais, mas já se tornou fácil. Já se tornou uma coisa que realmente é verdadeira. Deus é meu pai, além de Deus. E esse é o desejo do Senhor, que nós não conheçamos apenas como Senhor, como Deus, né, o Todo-Poderoso, mas também como Pai. E olha só que bonitas essas palavras de Jesus. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Versículo 19, vou bater o olho aqui e vou ler aqui em João 8, 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então Jesus disse no versículo 49, eu não tenho demônio, antes honro a meu pai, e vós me desonrais. E aqui a gente vai vendo Jesus ensinando isso, essa questão da paternidade. De quem é nosso pai, nós seguimos um modelo. Nós temos os seus valores, nós somos guiados, né, pelos seus princípios. Não adianta dizer que Deus é meu pai, matar, roubar, fazer um monte de coisa errada, que essas obras, matar, roubar e destruir, não são obras de Deus, são obras do maligno. Então, que você possa hoje refletir, que a verdade possa ter chegado ao seu coração, teu verdadeiro pai que te criou, que te amou, é o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial. E Ele quer ter um relacionamento com você de pai para filho. Mas para isso, você precisa renunciar à paternidade falsa de Satanás, sair desse sequestro, aceitando Jesus como seu Salvador, você passa a ser filho de Deus. E a partir de então, começar a desenvolver um relacionamento de pai e filho com Deus. E todo o amor que Deus tem por você, o Pai tem por você, Ele possa derramar no seu coração poderosamente no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigada pelo privilégio de chamar-te não apenas de Deus, mas de Pai. E o Senhor sabe quanto, meu Deus, o Senhor, meu Deus querido, foi presente na minha criação, na minha adolescência, e como eu aprendi isso, e como o Senhor me revelou isso. Pai, eu quero orar também pelas pessoas que às vezes têm dificuldade de lhe chamar de pai, de entender isso. Talvez alguns que ainda servem ao pai falso que os sequestrou, mas que eles possam entender que hoje, meu Deus, o Senhor dá a oportunidade deles se virem, voltarem para os braços do verdadeiro Pai que os criou, que é o Senhor. Que no nome de Jesus eles aceitem a Cristo como Salvador e se tornem filhos de Deus. Se você deseja fazer isso, diga, Senhor Jesus, eu já entendi
que o meu verdadeiro pai não é Satanás, e sim o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E eu também quero ser seu filho, aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E assim, que o Senhor possa escrever meu nome no livro da vida dos filhos de Deus. Senhor, ouça essa oração que essa pessoa acabou de fazer e que o Senhor possa, meu Deus, colocá-lo não apenas como servo, mas como filho. Que o Senhor possa se revelar a ele não apenas como Deus Todo-Poderoso, que salva, cura, liberta, mas como Pai, e cuidar dele a partir de hoje. Que possamos entender melhor a nossa filiação, poder te chamar de Pai, e que isso cresça, que o teu Espírito nos leve a buscar mais e mais o Senhor. E assim, meu Deus, conheçamos o Senhor como Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que você possa meditar mais nisso, que você possa ler os Evangelhos e faz um círculozinho toda vez que Jesus chama o Pai, o meu Pai, o Pai. Vai marcando para você ver como ele tinha intimidade. Sim, porque ele desde o início de todas as coisas, ele estava com o Pai. Nós sofremos o sequestro e não sei em que fase da vida que nós conhecemos a verdade. Mas não importa se você é novinho ou se você já está com os cabelinhos branquinhos, já passou bastante tempo da sua vida. Você pode chamar Deus de Pai e ter um relacionamento de pai e filho. Ainda que pareça estranho no início, mas à medida que você vai conhecendo o amor dele por você, você vai conseguir também chamar ele de Pai. E que isso aconteça o quanto antes na sua vida, para que mais e mais você tenha prazer em buscar a face do seu Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. De tudo que existe, de tudo que eu quero, mais do que eu tenho, mais do que eu espero, teu amor é o bem mais precioso pra mim. Mais lindo que as belezas, maior que as riquezas, mais alto que o céu, mais brilhante que as estrelas, o teu amor é o bem mais precioso pra mim. Nem mesmo se eu juntasse os corações, não bateriam tão forte quanto o teu bate por